Olá, eu sou a Liliana e hoje dou-vos aqui as boas-vindas à primeira aula deste workshop. Este workshop é composto por 5 aulas, todas elas vão ser entregues a cada dia que passa, a partir do dia 27 de setembro, e todas elas terão acesso a um PDF de exercícios. Cada aula será então acompanhada por pequeninos exercícios que te vão permitir avançar neste workshop. A ideia é que chegues ao final deste workshop com um imenso conteúdo do teu lado que possas de facto perceber se queres transformar a aromaterapia numa profissão, se queres passar de apaixonado e utilizador da aromaterapia a aromaterapeuta. Muitas são as pessoas que utilizam a aromaterapia nas suas famílias e ainda bem, é super importante que isso possa acontecer porque de facto vai ajudar e vai aqui apoiar imenso numa saúde mais natural, numa prevenção também mais natural. A realidade é que também existem imensos profissionais que querem aplicar as técnicas de aromaterapia à sua profissão. E isto então, este workshop vai-vos ajudar a perceber como é que o podem fazer, vai-vos dar técnicas para poderem trabalhar a aromaterapia de uma forma ainda mais profissional ou de uma forma profissional a começar do zero. Este workshop é para todas as pessoas que queiram de facto perceber se podem ou se devem transformar a sua paixão numa profissão. Se és terapeuta, se és utilizador da aromaterapia ou se simplesmente nunca usaste um óleo essencial, neste workshop vais perceber se queres trabalhar a aromaterapia de forma profissional, independentemente do momento onde tu estejas neste momento. Podes estar ainda no momento em que nunca utilizaste a aromaterapia, podes estar num momento de utilização bastante ativa dos óleos essenciais e também podes estar no momento em que já utilizas os óleos essenciais com clientes, mas gostavas de aprofundar ainda mais o tema e gostavas de evoluir ainda mais enquanto profissional da aromaterapia. Portanto, este workshop é para todas estas pessoas que queiram então perceber como seria transformar uma utilização da aromaterapia normal em uma utilização da aromaterapia de forma profissional. Portanto, esta primeira aula eu vou-te explicar um bocadinho quem sou eu, o que eu estou aqui a fazer. Vou-te explicar também o que é o Instituto Português de Aromaterapia, como é que surgiu e para que serve. E para além disso vou-te falar um bocadinho sobre a aromaterapia, sobre as várias abordagens da aromaterapia. Vou-te falar também da constante aprendizagem necessária do aromaterapeuta. E para além disso vou-te falar de uma fórmula que eu chamo a fórmula de sucesso, que é a fórmula que nos diz que para termos, temos que ser e fazer. Caso contrário, não conseguiremos ter os resultados que procuramos. Vou-vos falar, portanto, da fórmula do sucesso para que seja possível tu perceberes como é que poderás aplicar isto à tua vida normalmente. Para além disso, vamos falar um bocadinho sobre o teu caminho. Eu vou falar sobre o meu e depois vamos falar um bocadinho sobre o teu também. No final desta aula, terás então acesso a um PDF com alguns exercícios que poderás preencher e poderás partilhar no nosso grupo Facebook. É muito importante a tua partilha neste grupo, porque neste grupo apenas estão pessoas que estão a fazer o workshop. Não há qualquer tipo de problema com todas as partilhas que possam ser feitas, porque elas vão-te permitir avançar e vais conseguir chegar ao final destas 5 aulas com resultados visíveis. E isso é muito importante. Eu quero que participes neste workshop que é totalmente gratuito, mas que de facto consigas trabalhar vários aspectos na tua vida profissional e pessoal durante este workshop para que possas evoluir e crescer durante estas 5 aulas totalmente gratuitas. Dia 4 de outubro estarei contigo em Zoom para uma aula ao vivo, em direto, onde vais poder interagir comigo, onde vais poder colocar as tuas questões e onde vamos poder trabalhar os 5 grandes pilares do profissional da aromaterapia. Até lá, convido-te a preencheres e a acompanhares o teu mapa do workshop para saberes em que ponto deste workshop te encontras, qual a percentagem obtida e qual a percentagem necessária que te falta para poderes então estar presente nesta aula bónus em direto comigo no Zoom dia 4 de outubro ao final do dia. Portanto, então começando aqui pelo início, quem sou eu, o que eu estou aqui a fazer e porque é que eu me lembrei de criar este workshop. Então eu sou a Liliana, sou mãe de uma menina de 5 anos, vivo em França neste momento, toda a minha formação em aromaterapia foi feita em França e neste momento sou aqui a fundadora do Instituto Português de Aromaterapia e sou também a formadora do Instituto. Como é que surgiu na minha vida a aromaterapia? Então, eu sou licenciada em Psicopedagogia Clínica, sempre tive muito interesse sobre aqui a capacidade de aprendizagem do ser humano e aqui todo o estádio de desenvolvimento do ser humano ao longo da sua vida, incluindo o processo pedagógico. A questão é que vim viver para a França e tive a minha filha. Ao ter a minha filha, comecei a ter cada vez mais preocupações com a nossa saúde natural, com a nossa prevenção natural, com uma casa cada vez mais natural e estando eu em França, claramente que mais tarde ou mais cedo eu iria deparar-me com os óleos essenciais. Seria muito difícil isso não acontecer, sendo a França um dos países que mais
mais consome óleos essenciais. Portanto, aqui em França surgiu a aromaterapia, isto também é uma grande vantagem porque acaba por ser aqui o berço da aromaterapia e por isso também, com toda esta herança histórica, acaba por existir uma grande utilização dos óleos essenciais e uma grande sensibilização à utilização dos óleos essenciais de forma segura e eficaz em França, e acabei então por deparar-me com os óleos essenciais como ingredientes super poderosos que poderiam então ajudar na minha casa e na minha família cada vez mais natural, numa prevenção e também numa ação a nível de saúde natural. Então foi aqui que eu comecei a utilizar os óleos essenciais e se calhar tal e qual como tu, o que aconteceu comigo foi que comecei a ver muita informação sobre o tema, comecei a pesquisar cada vez mais sobre o tema e a realidade é que comecei também a encontrar muita informação contraditória sobre o tema. Comprei alguns livros, comprei algumas pequenas formações e a verdade é que muitas informações que encontrava no Google, vamos lhe chamar assim, estavam de facto contraditórios, contradiziam-se. E isto para mim era um grande problema, porque eu queria utilizar a aromaterapia em minha casa, tinha um bebê muito pequeno em casa e queria ter a certeza que estava a fazer o melhor para a minha família e não a prejudicar, tendo em conta todos os poderes terapêuticos dos óleos essenciais e toda a sua concentração. Então comecei a fazer algumas formações a título pessoal, queria mesmo aprender a utilizar a aromaterapia de forma segura e comecei a fazer algumas formações cá em França sobre a aromaterapia. A realidade é que comecei também a ajudar outras pessoas, comecei a fazer formações a nível profissional, imensas formações a nível profissional e dei por mim de facto já ajudar imensas famílias. A realidade é que eu ia partilhando algumas dicas, alguém ia dizendo a outra pessoa, essa pessoa contactava-me e eu continuava cada vez a ajudar mais famílias. Cheguei a um ponto em que percebi que o meu dia só tinha 24 horas e que não era possível de todo ter aqui esta possibilidade de ajudar todas estas pessoas, era praticamente impossível e então teria de arranjar aqui um método que fosse possível ajudá-las na mesma, continuar a ajudá-las de uma forma mais simples para mim e para elas e possível também. Foi quando percebi que a criação de um curso online seria uma excelente ideia, porque eu iria organizar toda a informação ou grande parte da informação que eu teria ao meu dispor e toda a minha experiência para poder então partilhar esta informação passo a passo com todas estas famílias, para que elas pudessem aplicar diariamente todos estes conceitos de forma autónoma e segura. Foi quando comecei a criar os primeiros cursos online com estas famílias. Tive várias edições destes vários cursos online, os cursos online Box SOS, tão famosos porque eram imensamente falados, foram dos primeiros cursos online a nível de aromaterapia familiar em Portugal e a realidade é que ajudavam imensas famílias a saber como utilizar os óleos essenciais de forma segura e eficaz. No meio de tantos alunos, a realidade é que eu acabei por ter muitos alunos também que trabalhavam enquanto profissionais, que eram terapeutas, que já tinham clientes, muitos deles consultores, outros deles apenas tinham lojas físicas com óleos essenciais à venda e precisavam de saber como abordar os óleos essenciais de forma profissional. Precisavam de saber como poder ser aromaterapeuta, como poder trabalhar exclusivamente da aromaterapia ou trabalhar a aromaterapia de forma profissional. E foi aqui que os meus alunos começaram então a pedir todas estas questões. Mas Liliana, nós precisamos de aprender mais a nível profissional, nós gostaríamos muito de exercer enquanto aromaterapeutas e a verdade é que já procuramos imensas formações e a maior parte das formações em Portugal não abordam a aromaterapia de uma forma profissional, abordam muito no conceito de utilização segura, mas nada mais do que isso. E então foi quando percebemos que fazia todo o sentido, de facto, ter aqui uma estrutura que nos pudesse levar a aromaterapia cada vez mais longe a nível profissional. Foi aqui que surgiu o Instituto Português de Aromaterapia. Decidi então fundar o Instituto Português de Aromaterapia e poder torná-lo um centro de formação de profissionais de aromaterapia. A realidade é que tivemos uma primeira turma com imensos aromaterapeutas logo inscritos porque queriam de facto trabalhar a aromaterapia de forma profissional. E neste curso não juntamos apenas e só a aromaterapia a nível técnico. Juntamos a aromaterapia a nível técnico, o normal, os quimiotipos, as propriedades e como utilizar tudo isso, mas para além disso também colocamos aqui neste curso toda a parte de negócio, toda a questão de implementação de uma profissão. De facto, uma certificação em aromaterapia profissional, tornar alguém em aromaterapeuta e de uma forma profissional. Não apenas ser aromaterapeuta por conhecimento técnico, mas ser aromaterapeuta por conhecimento técnico
e prático. E foi aqui que surgiu então toda a estrutura desta certificação em aromaterapia profissional, que já temos mais de 135 profissionais em Portugal a ajudarem todas as famílias que de facto desejam ter uma saúde mais natural e uma prevenção também a nível da saúde de forma natural através dos óleos essenciais. E neste curso então implementamos aqui e juntamos aqui toda a parte técnica e toda a parte prática. Juntamos conceitos da utilização da aromaterapia a nível químico, juntamos conceitos da utilização da aromaterapia a nível terapêutico, a nível cosmético, a nível emocional, a nível físico e também a nível dos nossos animais de estimação. Sem dúvida alguma que neste curso nós vamos juntar aqui todas as áreas da aromaterapia e para além disso vamos juntar também a parte do profissional. Vamos ensinar a estas pessoas como se comportar enquanto profissionais da aromaterapia, como utilizar a aromaterapia em Portugal, mesmo ainda não sendo regulamentada, de forma ética, de forma profissional. E aqui juntamos então todas as questões do vocabulário, todas as questões de códigos de ética, todas as questões dos valores, todas as questões de simples tabelas de preços, a ação do aromaterapeuta, quais é que são os seus limites e quais é que são as suas áreas de intervenção. Tudo isto nós juntamos neste curso. Para além disto, também juntamos a relação com o cliente. É muito importante que o aromaterapeuta, enquanto profissional, muito importante é utilizar e saber utilizar os óleos essenciais, conhecer todas os seus efeitos terapêuticos e todas as suas contraindicações, mas também é muito importante o profissional saber como se comportar e, muito mais do que isso, como compreender o seu cliente. É importante que ele consiga, numa sessão, perceber como é que ele vai compreender o problema do seu cliente, qual é que será a origem daquele problema, ok? E neste curso nós também trabalhamos toda esta questão, trabalhamos tudo isto que vai ajudar o profissional da aromaterapia a trabalhar a aromaterapia e o seu cliente de forma profissional, através de uma boa anamnese e através de um bom aconselhamento. A aromaterapia não é só vender óleos essenciais, é também poder ajudar e poder acompanhar estes clientes. Aliás, a venda nem sequer entra aqui dentro do curso, porque a realidade é que a venda pode ser no máximo dos máximos uma consequência e não um efeito ou uma causa de o cliente vir até nós. O cliente vem até um aromaterapeuta para poder utilizar a aromaterapia de forma natural, eficaz e segura na sua família. Isso sim é o mais importante. Tudo o resto são algumas consequências que podem advir da nossa consulta, da nossa sessão. A realidade então é que nós juntamos aqui toda a parte técnica, a parte profissional, a parte da atração de clientes, a parte da implementação de negócio, a parte da compreensão do cliente, a parte do aconselhamento, da prevenção. Juntamos tudo isto numa certificação em aromaterapia profissional e tornamos aqui possível a aplicação da aromaterapia a nível profissional em Portugal com todo este apoio ao longo de todo o processo. Então, já expliquei aqui um bocadinho quem é a Liliana, quem sou eu, quem é o Instituto, o que é que o Instituto tem aqui, como é que surgiu e também gostaria só de explicar de uma forma muito, muito breve qual é a missão do Instituto. Então, o Instituto Português de Aromaterapia tem por missão poder levar a aromaterapia a todas as famílias portuguesas, a poder, de facto, partilhar com todas estas famílias imensos conceitos de utilização segura da aromaterapia através dos profissionais. Tendo profissionais em Portugal que utilizem a aromaterapia de forma correta, segura e eficaz, vai ser possível regulamentar esta profissão e também vai ser possível ajudar cada vez mais famílias de forma segura nesta área da utilização dos óleos essenciais. Hoje aqui na nossa primeira aula, já sabendo quem é a Liliana, quem é o Instituto, para que é que serve, eu gostava de começar também com alguns conceitos base da aromaterapia. Gostava de passar aqui a mensagem que a aromaterapia é considerada uma medicina natural, mas não é considerada uma medicina natural suave. E eu gosto de dizer isto muitas vezes e às vezes as pessoas ficam assim um bocadinho admiradas de eu dizer isto, porque é que eu já estou a começar a alertar que a aromaterapia de facto é uma medicina natural, mas não é uma medicina natural normal. É uma medicina natural que não pode ser considerada uma medicina natural suave. Porquê? Porque a aromaterapia utiliza aqui um principal ingrediente, que são os óleos essenciais. Então, a aromaterapia vai utilizar óleos essenciais, hidrolatos e óleos vegetais e outros possíveis ingredientes pelo meio. A questão aqui é que nós focamos-nos sempre muito mais nos óleos essenciais e é normal, porque de facto é o extrato natural mais concentrado que nós podemos ter para utilizar com os nossos clientes. Os óleos essenciais são extratos naturais obtidos de algumas plantas. Falamos que cerca de 10% de todas as plantas existentes no nosso planeta possam ter a extração do óleo essencial e a realidade é que
Estes óleos essenciais são muito concentrados, têm uma concentração a 100%, o que significa que teremos de ter um cuidado redobrado na sua utilização. Podem ser muito benéficos para o nosso organismo, mas a realidade é que quando mal utilizados podem ter consequências graves também. Existem imensas consequências da má utilização dos óleos essenciais e por isso então não podemos considerar a aromaterapia uma medicina natural suave, uma medicina natural sem qualquer tipo de consequência, independentemente da sua utilização. Daí muitas das vezes eu reforçar esta ideia porque é mesmo necessário que compreendam que, ok, a aromaterapia pode ajudar todas as pessoas, é verdade, a aromaterapia utiliza produtos naturais, como por exemplo os óleos essenciais, é verdade, sendo eles puros e de qualidade, de boa qualidade, vamos ter um excelente óleo essencial com uma excelente propriedade terapêutica. A questão é que, mesmo sendo os melhores óleos essenciais que nós temos no nosso planeta e que as nossas plantas nos podem dar após a extração, todos eles, com uma má utilização, podem ser prejudiciais para a nossa saúde. E isto é muito importante ter aqui como ideia base desta aula. A aromaterapia é natural, a aromaterapia é segura quando bem utilizada. Paracelso diz uma frase que é muito importante, que é: a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. E quando nós falamos dos óleos essenciais, estamos claramente a falar disto. A diferença entre o veneno e o remédio é apenas a dose. O óleo essencial é super benéfico para o nosso organismo se for bem utilizado. Se for mal utilizado, como tudo na nossa vida, terá grandes contraindicações. E esta é a ideia principal desta aula que eu quero que guardem para que seja possível começarmos a trabalhar a partir do zero. De certeza que já sabes muito sobre os óleos essenciais, de certeza que já ouviste muita coisa sobre os óleos essenciais, de certeza que já leste imenso, já fizeste imensos cursos, se calhar também, não sei se é o caso ou não, mas a realidade é que temos que começar do ponto zero e eu hoje gostava de começar contigo do ponto zero. Gostava que fizesses aqui um pequenino reset muito rápido e dissesses assim: ok, neste workshop eu estou aqui para perceber e estou aberto a tudo aquilo que venha e que possa ajudar-me a construir o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Ok? Vamos começar aqui do zero e vamos ter esta ideia principal. A aromaterapia é natural, a aromaterapia é muito poderosa para o nosso organismo e pode de facto ser uma grande ferramenta para todas as famílias e todos os profissionais, mas tem que ser bem utilizada. Okay? Esta é aqui uma ideia principal desta aula. Claramente que se calhar já ouviste isto várias vezes, atenção, e está tudo bem, é normal que isso tenha acontecido e ainda bem que isso aconteceu, porque nós vamos ter muitas vezes dois grandes públicos, por assim dizer, um que vai dizer não, os óleos essenciais são naturais, não há qualquer tipo de problema, podes utilizar à vontade, e vamos ter um grande grupo que vai dizer atenção, os óleos essenciais são super concentrados e então não pode ser utilizado por praticamente ninguém. Vamos ter estas duas grandes vertentes, vamos lhe chamar assim. E nós temos que nos posicionar no meio, porque no meio é que está aqui mesmo a razão. De facto, eles são super benéficos, são naturais, mas existe aqui sempre um cuidado em relação à sua utilização, o que os pode tornar muito bons ou muito maus, dependendo da utilização que façamos de cada óleo essencial, em cada pessoa diferente, em cada zona do corpo, de cada forma diferente, ok? Existem imensas formas de utilização, imensas formas de poder beneficiar dos óleos essenciais de forma segura. É preciso escolher e saber escolher qual o óleo essencial e qual a utilização segura do mesmo, em qual tipo de pessoa, vamos dizer assim, de uma forma muito abrangente. Então, em relação a isto da aromaterapia, penso que esta ideia fica aqui bem remarcada, em que de facto a dose é que vai fazer toda a diferença entre ser bom ou ser mau. Claramente que são muito bons e são muito mais benéficos para o nosso organismo do que propriamente a nível de contraindicações, mas teremos sempre de ter este cuidado. Para além disso, gostava também de explicar que existem várias abordagens da aromaterapia, existem abordagens mais a nível clínico, que nos vão dar uma abordagem da aromaterapia por causa e efeito, em que existe um sintoma e então temos que tratar o sintoma para poder ter os resultados que procuramos. E depois existem algumas vertentes da aromaterapia que vão olhar para a aromaterapia mais de uma forma integrativa, em que vão tentar perceber qual é a causa daquele sintoma para tratar a causa do sintoma e depois conseguir então tratar o sintoma e que ele deixe de existir e possa existir aqui mesmo um tratamento associado. Então, nós vamos nos posicionar muito mais nesta segunda visão da aromaterapia, porque de facto é muito perceber qual a causa de determinado sintoma para poder ajudar estas pessoas a, de alguma forma, utilizarem a aromaterapia para que melhorem a sua saúde.
Outro aspecto muito importante que eu gostava aqui de salientar é que, de facto, quando nós entramos no mundo da aromaterapia, nós não nos podemos esquecer que estamos num mundo de constante aprendizagem. Não podemos pensar que a aromaterapia é apenas e só uma aprendizagem pontual. Agora, neste momento, vou aprender algo sobre a aromaterapia, vou comprar um livro e é suficiente. Existe aqui um processo de aprendizagem constante. Portanto, se já tens muitos livros, se já fizeste muitas formações, permanece na mesma neste workshop, porque tenho a certeza absoluta que vais aprender mais qualquer coisa sobre este tema e sobre esta vertente da utilização de forma profissional. Para além disso, também gostava de deixar aqui a ideia da fórmula do sucesso. Existe uma fórmula de sucesso, algumas pessoas chamam assim, que é o ser versus fazer é igual a ter. Então eu gostava que pensasses muito nesta fórmula, porque a realidade é que nós não podemos ter nada, não podemos ter resultados se não decidirmos ser diferentes, agir, ok? E fazer. É muito, muito importante. Então, se nós queremos chegar a um determinado resultado na nossa vida, nós temos que perceber como é que vamos mudar a nossa forma de ser em relação àquele aspecto, okay? Que muitas das vezes são as nossas crenças limitadoras. Por exemplo, o que é que nós vamos fazer e como é que nós vamos mudar a nossa ação para ser direcionada para aquilo que nós queremos ter um dia. Então, é muito importante pensarmos desta forma. Muitas pessoas pensam ao contrário. Pensam, ok, o que é que eu tenho que ter para conseguir ser e para conseguir fazer? O que é que eu tenho que ter? O que é que eu tenho que comprar? O que é que eu tenho de ter agora, aqui neste momento, para poder ser uma pessoa diferente e para poder fazer algo diferente? A questão é que nós temos que pensar um bocadinho ao contrário, porque se nós multiplicarmos aquilo que somos por aquilo que fazemos, vamos ter de certeza absoluta resultados. Okay? Se nós apenas pensarmos nos resultados e nunca fizermos nada por isso, nem nunca mudarmos nada em nós por isso, nunca vamos ter resultados, ok? Então deixo aqui esta indicação também porque é mesmo muito importante para que percebas que tens que começar a trabalhar em ti e este workshop vai-te permitir trabalhar um bocadinho mais em ti a nível de desenvolvimento pessoal e profissional para que possas ser uma pessoa diferente, fazer de uma forma diferente e ter resultados diferentes. É mesmo este o objetivo e que estes resultados sejam de facto aqueles que tu procuras ter, que é por isso que vais então moldar o teu ser e a tua ação aos teus resultados. Outro ponto importante deste workshop é também o teu caminho, é refletires um bocadinho sobre o teu caminho. E eu vou-te deixar aqui alguns exercícios no PDF que tens aqui por baixo deste vídeo que poderás ver e fazer estes exercícios e publicá-los também no nosso grupo Facebook do workshop. É muito importante que possas refletir em alguns aspectos neste PDF, nestes exercícios, para que seja possível avançarmos para a próxima aula. Então, nesta aula, aqui as ideias-chave desta aula é o que é que mais te apaixona dentro da aromaterapia. Gostava muito que fizesses este exercício de reflexão. O que é que mais te apaixona dentro da aromaterapia? Qual é a área que tu gostarias mais de trabalhar ou que gostas mais de trabalhar neste momento? Gostas mais de trabalhar apenas a área familiar, a área da cosmética, a área das emoções, os animais? Qual é que seria aqui uma área de paixão para ti? Para além disso, gostava muito que tu pudesses também refletir o que é que tu já sabes sobre a aromaterapia. Não precisas de colocar aqui conceitos, precisas apenas fazer um breve resumo, ok? Eu já sei que posso utilizar os óleos essenciais de forma segura, eu já domino a utilização dos óleos essenciais na pele, eu já domino a inalação dos óleos essenciais, eu já domino aqui as contraindicações dos óleos essenciais. O que é que tu já sabes dentro da aromaterapia? Para além disso, o que é que tu gostavas de saber mais dentro da aromaterapia? Este também é um exercício de reflexão. Para além disso, gostava que tu refletisses também no teu caminho e que percebesses se já ajudaste ou não alguém dentro da aromaterapia. Como é que isso correu? Como é que tu te sentiste? Qual é que foi a tua maior vitória com essa sensação e com essa ação? E qual é que foi aqui a tua maior dificuldade também? Vamos refletir no nosso caminho para perceber o que é que podemos mudar no nosso caminho para poder ter os resultados que nós pretendemos ter. Então, deixo-te aqui estes exercícios neste PDF por baixo deste vídeo para que possas então refletir sobre a tua área de maior interesse dentro da aromaterapia, mesmo que sejam todas, para poderes refletir o que é que já sabes sobre a aromaterapia, o que é que gostavas de saber mais e, para além disso, como é que tem sido o teu caminho na aromaterapia até agora, quais é que têm sido as tuas maiores vitórias e as tuas maiores dificuldades. Na próxima aula vamos trabalhar o profissional da aromaterapia, como serei eu enquanto profissional, se eu desejar ser profissional da aromaterapia. Deixo-te então nesta aula e espero por ti amanhã com um novo vídeo e com um novo desafio. Entretanto, estou pelo grupo Facebook para esclarecer todas as tuas dúvidas e dar-te o meu feedback em todos os teus exercícios deste workshop.
Digo-te então até amanhã e até mais uma aula deste workshop de utilizador aromaterapeuta.